Olá, turma. Voltamos com mais um novo conteúdo online, continuando sobre placa-mãe. Hoje vendo as conexões do tipo IDE, conexões SATA, conexões do tipo flop, que era muito utilizado. Vamos conhecer um pouco sobre chipset. E antes de continuarmos, né, antes de vocês assistirem a esse conteúdo, quero que vocês peguem o livro de vocês de hardware, abram na página 38 e leiam até a página 41. Então, fazer leitura da página 38 até a 41, onde vai abordar os temas que iremos estar conversando, né, dentro desse conteúdo online. Então, fazer esse estudo dirigido primeiro e depois assistir esse material. Há alguns anos, as placas-mães vinham com esse conector presente, chamado em algumas placas de flop, outras de FDD, mas todo usuário do computador que fazia manutenção sabia que basicamente era entrada para drivers de disquete, né? E foi o principal meio de inserção de dados para um computador até que as unidades de CD-ROM se tornasse popular. Então, era o principal meio de você inserir dados nos computadores de armazenamento, né? Era por essa entrada, a entrada flop. Você até então não tinha disquete, você até então não tinha CD-ROM. Então, na verdade, os disquetes foram um componente fundamental na maioria dos computadores pessoais há mais de 20 anos. Né? Então, você tinha essa entrada, flop, lembrando que podia ser chamado de FDD, normalmente vem escrito na placa, ok? Então você observa aqui, ó, que nessa placa aqui tem uma conexão, essa aqui é a IDE, que será abordado, e aqui eu tenho a FDD como conectado. Então eu já sei que essa conexão era que era utilizada o disquete, né? Basicamente, o que ele fazia? Ele era uma unidade, né, que lia e gravava dados em um pedaço pequeno circular de metal. Aí ele era revestido, né, de um plástico semelhante de uma fita cassete, e que vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui durante esse conteúdo. Quando vocês utilizavam o disquete e entrava no sistema operacional, ele automaticamente assumia a letrinha A, né, a letra A, e o disquete ele era conhecido como 3,5A, mas isso o mais atual, o último, né, assim, o mais utilizado. Se a gente for pegar assim, a história do disquete, ele começou por volta de ano de 1967, foi inventado pela IBM. Né? E aí passou-se um tempo, mais ou menos por volta de 1981, foi criado outro tipo de disquete, 5,25 polegadas. Isso aqui ele era o de 8, aí foi inventado um de 5,25 pela IBM, em 81. E quando passou-se mais alguns anos, aí por volta dos anos 90, né, foi criado o disquete 3,5A, ali por ano de 1990, já meados de 1990. E aí ele foi perdendo a popularidade porque iam chegando no mercado os drivers de CD-ROM, né, e aí ele foi perdendo o espaço. Um disquete que tinha um armazenamento, para vocês terem ideia, de 1,44 megabytes. Esse aqui era o leitor dele, que a gente chamava de drive de disquete, era o leitor de disquete. Você conectava esse cabo, tá, ao drive e ligava naquela porta flop. Assim era feita a conexão do drive de disquete na placa-mãe. IDE, essa conexão IDE, ela é presente na placa-mãe, fica ao lado daquela flop. Você observa que eu tenho duas IDEs, IDE 1, aqui ao lado você não está conseguindo ver o 2, mas ele tem aqui IDE 2, então sempre vinham identificados. E o que era IDE? IDE foi o primeiro padrão que integrou a controladora como disco rígido. Ou seja, os primeiros HDs, né, com interface IDE, eles foram lançados
por volta de 1986. E na época isso foi uma grande inovação, porque os cabos utilizados, tá, eles eram menores e havia menos problema de sincronismo, o que deixava os processos bem mais rápidos. Inicialmente, tá, não havia uma definição de padrão, e os primeiros dispositivos IDE eles acabavam apresentando problemas de compatibilidade entre os fabricantes. E aí, quando foi por volta de 1990, aí aplicou-se as devidas correções para a padronização e foi criado o padrão ATA, tá? Foi criado o padrão ATA. E, porém, como o nome IDE já era muito conhecido no mercado da informática, permaneceu. Então, embora algumas vezes fosse chamado de... Tem pessoas que chamam de IDE, tem pessoas que chamam de conexão ATA, né? E há pessoas que chamam de conexão PATA, porque esse tipo de transmissão de dados no conector IDE era do tipo paralelo. Então, esse P vinha de paralelo. E é bem interessante porque as primeiras placas, né, que tinham as portas, as primeiras placas que tinham a porta IDE e o FDD, né, do disquete, elas passaram a ter menos duas portas, porque normalmente vinham duas. Cada uma delas permitia a instalação de 2 drives, ou seja, você podia instalar até 4 discos rígidos ou 4 DVDs, 4 drives de CD-ROMs, na mesma placa. Agora, para diferenciar, né, o que acontecia? Na mesma porta, você tinha que fazer a configuração dos jumps. Então você observa que ele tinha aqui, ó, master, slave, né, e secundário. Então você tinha que fazer a configuração para poder você utilizar na mesma porta 2 HDs ou 2 drives de CD. Exemplo, tá? Vamos supor que você quisesse colocar 2 drives de CDs no mesmo cabo ou 2 HDs. Você tinha que definir através do jump, essa pecinha de plástico, como master. E o outro você colocaria como slave, tá? Então, utilizava esse cabo. Então, você pegava essa ponta aqui azul, conectava aqui na IDE 1. Uma ponta ia em um HD e o outro ia no outro HD. O que definir qual é o HD que ia ser lido primeiramente, tá? Era o jampeamento. Então você jampeava quem ia ser o principal e quem ia ser o secundário através desse jump. E assim ficava a conexão pronta para você utilizar. Você observa que nessa ilustração, essa placa possui tanto o conector do tipo IDE, aqui ó, IDE 1, IDE 2, como eu possuo o SATA. Então é uma placa que já pega a saída ali do padrão IDE, já entrando o novo padrão no mercado. O SATA ele foi o sucessor do IDE, tá? Os discos rígidos que utiliza hoje o padrão SATA, eles transferem os dados em série, por isso que esse S de SATA, e não mais em paralelo. E como ele utiliza 2 canais separados, tá? O SATA, um tanto para enviar e outro para receber dados, faz com que reduza ou até elimine os problemas de sincronização e interferência, permitindo, tá certo, essa porta, que a placa trabalhe com frequências mais altas e que seja usado transferências mais altas também, né? Então, tanto frequências como transferências mais altas. Os cabos SATA, eles possuem 7 pinos. Vocês vão observar que ele vai ter 7 pinos, sendo um par desses para transmissão, um outro par para recepção de dados e 3 pinos desse para terra. E por eles serem mais finos, permitem inclusive uma melhor ventilação no gabinete,
Um cabo SATA, para vocês terem ideia, pode ter até 1 metro de comprimento e cada porta SATA, tá, dessa suporta um único dispositivo. Tá? Diferente daquele padrão IDE que nós vimos que só podia colocar na mesma porta, eu podia ligar um master e um outro como slave. Né? Então, esse é um diferencial. Vocês observaram que o padrão SATA, ele é o padrão que hoje ele é presente nas placas-mães. Então, ou seja, o padrão IDE, vocês não vão pegar placas-mães na hora de comprar uma placa, vocês não vão encontrar esse padrão mais presente, vão encontrar apenas SATA. Por quê? Porque o SATA ele tem uma taxa de transmissão maior. Você vai observar que em momento nenhum nós vamos falar aqui sobre jump, então não tem jump, basta você conectar o cabo de dados, né, o cabo SATA, o cabo de dados, e o cabo de força da fonte, só. E liga na porta 1 ou na porta 0 da sua placa mãe. Então, se na placa mãe tiver SATA 0, SATA 1, você liga lá e você faz as ligações de quantos discos rígidos você quiser, desde que sua placa suporte. Né? O cabo de conexão, você observa que ele é muito mais fino do que o cabo flat, seja ele de 40 vias ou de 80. O detalhe é que no mesmo cabo você não consegue ligar mais de um dispositivo, mas em compensação as placas vêm com mais conexões SATA, né, para você poder fazer a ligação. E ao longo dos anos os fabricantes foram atualizando a controladora. Fisicamente continua do mesmo jeito. Por exemplo, o SATA 1, que foi a primeira controladora, ela fazia uma transferência de dados de 150 megabytes por segundo. Aí você pergunta, e no IDE? Era 100 megabytes por segundo. Então, já teve um aumento na velocidade. Né? O tempo passou, lá por volta do ano de 2004, ele duplicou a velocidade de transferência, passando de 150 para 300. O SATA 2 você pode chamar de SATA 2 ou SATA 300. E uma sacada nessa história é que quando eles fizeram essa transição do SATA 1 para o SATA 2, eles deixaram bem claro no mercado um item chamado de retrocompatibilidade. O que acontecia? Se você comprasse um HD SATA 2, tá? Então, e você tivesse uma placa-mãe com a conexão SATA 1, então lá está escrito lá SATA 1, você podia fazer a ligação. Só que o que vai acontecer? A velocidade com que esse HD SATA 2 vai trabalhar vai ser baseado na tecnologia da placa, ou seja, vai trabalhar em cima de SATA 1. Tá? Professor, eu comprei um HD que ele é SATA 3, mas a minha placa-mãe ela é SATA 2. Vai funcionar? Vai. Mas ele vai trabalhar com a transferência indicada do SATA 3? Não, ele não vai trabalhar com a velocidade do SATA 3 não. Se você está ligando ele numa placa que ele é SATA 2, ele vai trabalhar menor. E aí o tempo inclusive passou, tá? SATA 3 veio agora no ano, para vocês terem ideia, no ano de 2008. Foi lançado ali, ele foi lançado em 2008, mas virou mesmo no mercado por volta do ano de 2009. Hoje ele é o padrão de velocidade. Sai aí dos seus 300 para os seus 600 megabytes por segundo, né? E aí foi o padrão fundamental para popularizar hoje os SSDs, né? Os discos de estado sólidos. São muito mais rápidos do que os discos rígidos, que terá nós teremos um conteúdo online sobre discos rígidos versus SSD, tá? Mas a grande sacada é essa, né? Que você hoje tem padrões de controladoras diferentes e vocês agora já sabem, conseguem responder a pergunta chave, né?
eu posso, né, ligar um dispositivo, né, SATA 2, um SATA 1, um SATA 3, um SATA 2? Sim. Então, apesar dos avanços da tecnologia e na velocidade, a porta utilizada na placa-mãe continua fisicamente do mesmo jeito. Então, assim, possivelmente, você pode conectar o seu HD ou o seu SSD em uma outra porta. Agora, em detalhe, né? Lembrando, né? Que vai trabalhar na velocidade menor. Né? Então, se você tem o SATA 3 ligar no 2, vai trabalhar na velocidade do 2, velocidade da placa. Após ver as controladoras IDE, controladora SATA, controladora do flop, né? Nós chegamos aos chipsets. Então, pela ilustração, você vê aqui um dissipador, essa camadazinha, esse rapazinho que está por cima, um dissipador de calor, e por baixo dele nós temos um chip como esse. Aqui eu tenho outro, ó, um pouco mais distante, próximo aos barramentos. Por baixo desse dissipador eu tenho outro chipset. O que é o chipset? Ele é um componente fundamental para o funcionamento do PC, certo? Ou seja, o nome ele se refere a um conjunto de circuitos integrados que são responsáveis por fazer com que todos os componentes do computador, desde o disco rígido até o processador, eles possam trocar informações e assim realizar as tarefas que exigimos deles. Eles são divididos em dois, um ponte norte e outro chamado de ponte sul, tá? E a ponte norte ela fica responsável por controlar todos os componentes rápidos. Então, ele fica aqui normalmente próximo ao processador, o ponte norte, porque ele trabalha exatamente em comunicação, tá, com o processador, a placa de vídeo, seja ela GP, seja ela PCI Express, e trabalha também em comunicação com memória RAM, fazendo com que todos eles solicitem informações ao disco rígido e que está lá na ponte sul, né? Então ele faz todo esse trabalho pesado. Já a ponte sul, né, ela fica responsável pelos componentes mais lentos do PC, como por exemplo os dispositivos de entrada e de saída, como mouse, teclado. Ele que faz comunicação, o chip da ponte sul, ele que faz comunicação com as portas SATA, se a placa-mãe tiver IDE, ele faz a comunicação com a porta IDE. Ele que se comunica também com as portas USB, porta PS2 da placa-mãe. Se ela tiver barramento PCI, ela também faz essa comunicação com esses barramentos citados e levam para a ponte norte. Chegamos ao final de mais um conteúdo. No nosso próximo material, iremos abordar sobre placa-mãe, continuando esse assunto extremamente importante. Agora, vendo a parte de BIOS, conectores de alimentação, itens como capacitores. Tá? Então, obrigado por estarem acompanhando esse conteúdo e espero que vocês estejam gostando. Eu tenho uma missão para vocês. Quero que vocês peguem um livro de hardware, abram na página 199, mantenham o mesmo padrão, numa folha de caderno ou numa folha de A4. Quero que vocês coloquem o nome de vocês, o nome da turma, o horário, o professor. Vão responder o exercício 6 e o exercício 7, questões do 1 ao 7. Tira a foto, ou transforma em PDF, ou manda em formato JPEG, ou em PDF, manda para os seguintes e-mails e uma cópia para o professor. Conto com vocês no próximo conteúdo e estamos juntos.